Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Historiatura. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro super conhecido da literatura norte-americana chamado O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Essa história é uma história de pescador, mas não é uma história de pescador qualquer que a gente escuta por aí, supersticiosa, mentirosa, não. Essa história nos ensina muito sobre humildade, sensatez, perseverança e principalmente sobre a nossa pequenez diante da natureza. Com basicamente 3 personagens, o velho, o mar e um garoto chamado Manolin, de aproximadamente 10 ou 12 anos, o autor consegue nos fisgar de uma maneira impressionante. A história é de um velho chamado Santiago. Esse velho era muito simples, muito humilde, não tinha ninguém no mundo, basicamente só tinha as suas próprias forças e já eram bem limitadas. Ele estava em uma maré de azar, vamos dizer assim, há mais de 80 dias sem conseguir pescar nenhum peixe. Mesmo assim, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantos tropeços da vida, ele não conseguia ficar triste e perder a altivez diante da vida. E mesmo assim conseguia continuar a perseverar e ele acreditava que em algum momento ele ainda ia mostrar o seu valor novamente, que ia conseguir pescar um peixe enorme, mostrar para todo mundo que ainda era o velho pescador, né? E daí ia mostrar para todo mundo que tinha o seu valor. Ele contava sempre com a companhia do Manolin nas suas pescarias. Eles tinham uma relação muito bonita, embora eles não fossem nada. É como se fosse uma relação de avô e neto, muito bonita. E Manolin sentia um sentimento muito lindo por ele, um sentimento de compaixão, um sentimento de gratidão, porque ele ensinou esse garoto a pescar. E ele tinha uma compaixão também pelo fato dele não ter ninguém, às vezes mal ter o que comer. E essa relação é também um dos pontos fortes do livro, muito bonito, impressionante a forma como o autor narra essa história. Quando eu digo que esse livro nos ensina sobre humildade, é porque o Santiago tinha uma relação muito bonita com o mar também. Ele sabia do seu lugar na natureza e exatamente essa sabedoria de saber da sua pequenez é que nos ensina também sobre humildade. Mesmo sendo muito humilde, ele é um ser humano, né? E queria mostrar o seu valor para as pessoas que estavam à sua volta. Porque essas pessoas zoavam dele, falavam que ele não prestava mais para nada, que não pescava mais peixes e que ele não tinha mais o seu valor, né? E ele acreditava em si, ele acreditava que ia conseguir pescar, que ia mostrar para todo mundo ainda o seu valor. E Santiago não se aproveitava dessa pena que as pessoas tinham dele para conseguir alguma coisa. Muito pelo contrário, ele tinha altivez, sabe? Tinha uma altivez na vida, assim. Não deixava ser menosprezado pelo fato de não conseguir ter pescado nenhum peixe há mais de 80 dias. E essa maré de azar acabou caindo nos ouvidos dos pais do garoto. E os pais do garoto proibiram que o Manolin continuasse andando com esse senhor, porque poderia atrair coisas ruins também para o garoto. E o garoto ficou sem a companhia do Santiago e o Santiago sem a companhia do garoto. E o velho, mesmo sentido, não queria que o Manolin desobedecesse os pais e, embora ficasse triste, decidiu continuar a sua caminhada sozinho. E um dia ele consegue ir sozinho rumo ao mar e vai em busca do seu objetivo, que era pescar um peixe enorme. E até que ele consegue pescar um peixe enorme, fisgar um peixe enorme. Só que o problema era exatamente esse. O peixe era muito grande, mas muito grande. Era maior do que o próprio Santiago. Era maior do que o próprio barco que o Santiago estava utilizando. E isso acaba que se torna um empecilho,
porque ele não consegue colocar o peixe. Fica naquela luta entre o peixe, o homem, ou seja, entre a natureza e o homem. E ele consegue ter uma ideia que é colocar o peixe, amarrar, né, do lado assim do barco, para que ele consiga levar até o destino que ele queria levar. Só que talvez essa ideia não foi tão eficaz, porque o sangue que jorrou do peixe atraiu outros peixes maiores, né? No caso, os tubarões. E esses tubarões ficaram querendo comer o peixe do Santiago, né? E aí começa uma nova batalha, ou seja, mais uma história para o Santiago superar e lutar e lutar e lutar até conseguir o seu grande objetivo. A partir de agora fica muito difícil falar do livro sem dar spoilers, mas eu sugiro que vocês leiam esse livro, é muito curtinho, tem aproximadamente 120 páginas e contém umas ilustrações, uns desenhos. E esse livro me fez pensar em coisas muito bonitas da vida, me fez fazer várias analogias também com a vida e pensar em temas como na nossa facilidade de conseguir as coisas hoje, às vezes com um clique, né? Por exemplo, o alimento, muitas outras coisas, a gente não tem que ir atrás do nosso próprio alimento. Na amizade verdadeira e genuína entre duas pessoas, principalmente duas pessoas de idade completamente diferentes. Me fez pensar também na velhice, né? Quando o corpo já sofre com muitas limitações e não aguenta muita coisa. Na valorização da verdadeira amizade, uma amizade bonita e verdadeira. No sentimento de compaixão que o Manolín sentia pelo Santiago, que é um sentimento super diferente de piedade, né? Um sentimento de compaixão é quando você sente a dor do outro. Piedade é quando você se acha superior ao outro, quando você vê antes ele do que eu, né? E também um sentimento super inerente a todos nós seres humanos, que é de querer mostrar o seu valor, sabe, para as pessoas. Todo mundo quer mostrar o seu valor. E o Santiago, ele não queria pescar aquele peixe para comer e nem para vender. Ele queria chegar e mostrar para todo mundo, olha como eu sou experiente, eu ainda tenho o meu valor, embora eu seja um velho. E, sobretudo, na luta pela sobrevivência. Com uma escrita super simples, o Ernest Hemingway, né, ele consegue nos tocar o coração, ele consegue de fato fazer com que a gente pense nessas coisas sobre a vida. E esse autor, ele ganhou um Nobel de Literatura em 1954 e essa obra foi considerada um dos marcos da vida dele. Pelo menos para mim, esse livro me fez olhar um pouquinho a vida com positividade e saber que o mundo não tem que dar nada pra gente, né? A gente que tem que ir atrás das coisas mesmo que a gente tanto deseja. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, acompanhe o canal, tanto aqui quanto no Instagram. Se você tiver interesse em comprar esse livro em algum momento, por favor, compre o livro utilizando o meu link. Isso é muito importante para que eu possa ganhar alguma coisinha, mesmo que pequena, com esse canal, fazer algo que eu realmente gosto bastante. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!